18 Viver em Outro Mundo Capítulo 251 Autor, Turtleme 93 Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Wallace e Ali não esperavam que Mendes e sua equipe dormissem até a segunda manhã antes de acordar. Antes disso, eles eram como pessoas inconscientes com morte cerebral. Ninguém se mexeu ou se virou durante o sono. No entanto, Wallace e Ali não estavam dormindo. Esta exibição de Mendes e sua equipe só poderia explicar que eles estavam muito cansados. Quanto mais era assim, mas significava que era um assunto grave. Quando o sol nasceu na segunda manhã, um som veio das tendas. Wallace e Ali, que não dormiram, ficaram surpresos, e então os dois foram direto para a tenda de Mendes. Mendes estava descansando lá dentro. Mendes acabou de acordar, e ele estava sentado dentro da tenda olhando em volta. Embora ele tenha entrado em postura defensiva por instinto, ao ver Wallace e Ali entrando, ele logo relaxou enquanto sua expressão se transformou em euforia. Pequeno sétimo, finalmente encontrei você. Então sua expressão escureceu de repente e ele disse, Pequeno sétimo, você tem que correr o mais longe possível da tribo. O quinto irmão está morto e o nosso pai também. Ghazal se tornou chefe da tribo agora e quer caçar você. Mesmo que Wallace tivesse pensado sobre esse resultado, ouvi-lo dos lábios de Mendes encheu sua mente com um barulho por um momento. Sua visão ficou escura e ele balançou onde estava. E Ali imediatamente o agarrou antes que Wallace desmaiasse. Felizmente, Wallace teve um pouco de preparação mental para isso. Depois de algumas respirações profundas, ele se concentrou em Mendes e perguntou, o que aconteceu, sexto irmão? Por favor, explique claramente. As lágrimas de Mendes jorravam enquanto ele balançava a cabeça. Não muito tempo depois de você partir, os dois grandes anciãos se dirigiram para a cidade do deus besta devido ao festival das 10.000 bestas. Não muito tempo depois que eles partiram, o pai de repente ficou doente e morreu em poucos dias. Ghazal imediatamente anunciou que antes da morte do pai, ele entregou a posição do chefe da tribo a Ghazal. Mas eu e o quinto irmão não acreditamos nisso, porque quando o pai faleceu, não estávamos ao lado dele. Ghazal enviou pessoas para cercar a tenda do pai e não nos deixou entrar. O rosto de Wallace ficou pálido. Ele sabia que o seu pai era uma potência do 8º nível e sua saúde era ótima. Como ele poderia contrair uma doença e morrer poucos dias depois? Era absolutamente impossível. Mendes continuou, ao enterrar o pai, o quinto irmão descobriu algo de errado. O quinto irmão não era saudável e ele tomava remédios todos os anos. E por isso ele conhecia algumas drogas muito bem. Quando ele viu o rosto do pai, ele soube. O pai não estava doente. Ele foi envenenado. Crack. Wallace esmagou uma pequena mesa ao lado com o punho. Seus olhos estavam vermelhos e sua respiração era como um folhe. Mendes apenas olhou para ele e depois continuou. Quando o quinto irmão descobriu isso, ele não se expressou. Ele me procurou naquela noite e falou disso para mim, a fim de me deixar encontrar você. Mas naquele momento, Ghazal de repente anunciou que você e o quinto irmão éramos traidores da tribo do touro Hercule e emitiu uma ordem para nos matar. Passamos por muitos desvios para encontrar você aqui. Se não tivéssemos encontrado você, estaríamos em grande perigo. Ghazal deve estar procurando por nós pela pradaria inteira neste exato momento. Wallace respirou com uma voz rouca. Aquele bastardo. Deste dia em diante ele é meu inimigo. Eu vou ter essa vingança. Eu vou. Mendes olhou para Wallace e disse, Wallace, Ghazal controla a tribo inteira agora. Você não pode se vingar. É inútil. Acredite em mim, podemos começar de novo longe da tribo. Com suas 300 escoltas e as minhas, podemos ter até 400 guerreiros. Podemos fazer outra tribo em outro lugar. Havia muitos desse tipo na pradaria. Uma tribo foi exterminada, mas alguns guerreiros fugiram para outro lugar e conquistaram algumas pequenas tribos. Lentamente se fortaleceram e finalmente se tornaram uma grande tribo. Tais coisas aconteciam na pradaria todos os anos. Mas da mesma forma, haviam ainda mais tribos que foram eliminadas. Contudo, Mendes estava certo. Com seus 400 poderosos guerreiros touros hercúleos, eles não eram uma força a ser subestimada. Eles poderiam criar um território para si mesmos com essa força. Mendes tinha essa confiança. Wallace balançou a cabeça e disse, não. Quero voltar e entrar em contato com as outras tribos de ramo para fazê-las se unirem e perseguir Ghazal longe do assento.
Mendes ficou surpreso e perguntou em voz alta: Não, pequeno sétimo, você não pode. É muito perigoso. As tribos de ramo podem não comprar o que você diz para derrubar Gasol. Isso não os beneficia. Por que eles deveriam fazer isso? Wallace sorriu. Eu lhes darei benefícios com certeza. Venha, sexto irmão. Vou levá-lo para ver alguém. Ele agarrou Mendes e saiu da tenda. A mente de Mendes estava em branco enquanto ele foi arrastado para fora da tenda por Wallace. Ele havia esquecido o que tinha acontecido ontem. Caso contrário, ele não teria estado em uma posição defensiva quando Wallace e Ali entraram. Realmente, quando Mendes e os outros estavam em suas montarias, eles já estavam à beira do colapso. Eles estavam em um estado de semi-inconsciência. Então quando eles pararam, eles dormiram por um dia e meio inteiro, apesar de terem recebido o tratamento de Mary. Mendes viu o acampamento de Zawai não muito longe dele depois que ele foi arrastado para fora da tenda. Seu acampamento não era igual ao criado pelas pessoas de Wallace. Zawai e os outros não só tinham grãos, mas o estilo de sua tenda também era diferente. Tendas humanas e tendas de homens-fera eram dois conceitos diferentes. Mendes então viu a bandeira da amizade anexada ao topo da tenda de Zawai. A tribo do porco de barriga grande não era uma pequena tribo entre os homens-fera. Eles tinham uma força de nível médio também. Mas enquanto as tribos de ramo da tribo do porco de barriga grande podiam usar as bandeiras tribais, a própria bandeira tinha pequenas mudanças entre si, já que cada pequena e grande tribo teria marcas diferentes em suas bandeiras. Pode-se dizer que havia códigos únicos secretos nas bandeiras que pertenciam a cada uma de suas tribos. Eles eram difíceis de dizer para qualquer um que não fosse um homem-fera. Mesmo que fosse uma bandeira da amizade de uma tribo de ramo da raça do porco de barriga grande, Mendes teve um grande choque quando viu isso. Mendes sabia muito bem que os mercantes humanos nunca conseguiram uma bandeira da amizade dos homens-fera, porque eles pensavam que a verdadeira amizade nunca existiu entre humanos e homens-fera. Mendes ficou sem palavras quando viu o acampamento de Zawai. Wallace o soltou naquele momento e falou: aquele de quem eu falo é ele. Ele apontou para o acampamento de Zawai e depois detalhou como ele tinha encontrado Zayai para Mendes. Mendes franziu o senho depois de ouvir a história. Ele olhou para Wallace e perguntou: pequeno sétimo, por que eu sinto que tudo isso é uma mentira? Como pode haver algo tão bom neste mundo? Metade do preço. Melhor arroz de bambu? E em grande quantidade? Impossível, certo? Wallace respondeu com um brilho frio nos olhos: esta é a nossa última chance. Em vez de fugir para outro lugar para montar uma pequena tribo, por que não usamos os grãos de Zawai para fazer uma aposta? Se pudermos obter o apoio das tribos de ramo, a posição de Gasol como o chefe da tribo não será estável. Mendes ainda estava franzindo a testa enquanto dizia: receio que estejam mentindo para nós agora. Se eles estiverem, estamos acabados. Nós não teríamos a menor chance. Pequeno sétimo, eu não quero que algo aconteça com você. Um traço de compaixão tocou nos olhos de Wallace, mas ele ainda falou com insistência: relaxe, sexto irmão, vou me encontrar com eles em breve. Talvez você mude de ideia quando conhecer Zawai. Ah, certo, vai comer uma tigela de sopa de argali. Ele foi fervido por uma noite. Mendes sentiu uma fome sem precedentes quando ouviu o que Wallace disse. Ele sentiu como se seu estômago tivesse se transformado em um buraco negro que poderia caber uma vaca. No meio do acampamento havia uma grande panela de ferro. O fogo sob a panela ainda não tinha desaparecido e a sopa de carne de argali na panela fora fervida até ficar branca, parecendo leite de cabra. Ao lado da panela tinha uma pequena mesa com algumas tigelas em cima. Mendes não falou mais enquanto caminhava em direção à panela. Ele encheu uma tigela com a sopa e a bebeu devagar. Mendes nunca sentiu que uma sopa de argali pudesse ser tão deliciosa antes. Mesmo sabendo que era apenas uma coisa que não podia ser mais normal do que já era, parecia que ele estava tomando a sopa mais deliciosa de sua vida. Uma tigela de sopa de carne de argali, e Mendes sentiu ainda mais fome, mas ele sabia que não podia comer muitas coisas agora, então ele bebeu outra tigela. Como a sopa tinha sido fervida por muito tempo, o argali já havia se desintegrado. Havia apenas alguns ossos na sopa, mas o sabor da sopa ficou ainda melhor com o resultado. Depois de 3 tigelas de sopa de argali, Mendes colocou a tigela na mesa. Ele sentiu que seu corpo havia se recuperado completamente. Ele também se sentiu estranho,
porque ele lembrava claramente que ele tinha ferimentos. Como seus ferimentos poderiam ser recuperados tão rapidamente? Só então, outros andaram para fora de suas tendas. Eles eram a escolta de Mendes. Eles se curvaram para ele quando viram Mendes, o que o levou a acenar com a mão: certo, venha e beba algumas tigelas de sopa. O pequeno sétimo cozinhou isso por uma noite. Essas pessoas sabiam a quem Mendes estava se referindo como pequeno sétimo, é claro. Eles se curvaram para Wallace e imediatamente depois correram para a panela antes de beberem grandes quantidades de sopa de argali. Eles estavam seriamente famintos. Mendes também notou que os ferimentos de seus subordinados haviam se recuperado. Mesmo aqueles com ferimentos maiores se recuperaram, e apenas cicatrizes foram deixadas para trás. Wallace notou a expressão de Mendes. Ele sorriu e disse: não precisa olhar. Foi a noiva de Zhao Ai que usou magia para tratar seus ferimentos. Vamos conhecer Zhao Ai. Mendes assentiu e seguiu Wallace até o acampamento de Zhao Ai. Ele estava realmente curioso sobre Zhao Ai agora. Eles logo chegaram do lado de fora do acampamento de Zhao Ai, e Zhao Ai também saiu da tenda imediatamente. Ainda era cedo, mas Zhao Ai e os outros não acordaram tarde e já haviam tomado café da manhã. Wallace imediatamente cumprimentou com uma saudação de peito quando viu Zhao Ai saindo. Irmão Zhao Ai, eu quero agradecer pela sua ajuda. Zhao Ai sorriu e devolveu o gesto. Irmão Wallace, você é muito receptivo. Ser capaz de ajudá-lo é minha honra. Mendes também avançou e saudou Zhao Ai. Mendes cumprimentou o irmão Zhao Ai. Obrigado pela sua ajuda. Caso contrário, não teríamos melhorado assim tão rápido. Zhao Ai riu em resposta. Irmão Mendes, você é muito gentil. Wallace viu Laura e as duas outras atrás de Zhao Ai e depois falou com Zhao Ai. Irmão Zhao Ai, venha comigo para minha tenda. Eu tenho algo para discutir com você. Zhao Ai assentiu e levou Laura e os outros para seguirem Wallace até a tenda. Assim que se sentaram, algumas pessoas imediatamente trouxeram algumas tigelas de sopa de argali quente. Wallace dispensou as pessoas depois, deixando apenas o próprio Wallace, Mendes, e Ali e então Zhao Ai e os outros. Depois que as pessoas foram embora, Wallace falou com Zhao Ai. Irmão Zhao Ai, você também descobriu, certo? Algo aconteceu em minha casa. Zhao Ai assentiu como se não fosse nada estranho. Se ele não pudesse perceber até isso, então ele seria um idiota. Wallace continuou. Meu irmão mais velho iniciou um golpe, envenenou nosso pai, matou meu quinto irmão e depois mandou pessoas para nos caçar. Ele até se tornou chefe da tribo. Quando Wallace falou esse assunto, seu rosto estava cheio de ódio, mas seus olhos estavam olhando para Zhao Ai. Zhao Ai ainda estava calmo. Ele apenas franziu um pouco a testa e olhou para Wallace. Irmão Wallace, você quer que eu te ajude com isso? Para ser honesto, com a minha identidade, se eu ajudar, você pode ficar cada vez mais distante do cargo. Wallace sabia por que Zhao Ai disse isso. Foi porque Zhao Ai era humano. Se a tribo soubesse que um humano estava ajudando na luta pela posição de chefe da tribo, então Wallace ficaria cada vez mais longe da posição de chefe da tribo. Wallace também nunca planejou deixar Zhao Ai ajudá-lo diretamente em combate. Isso não poderia ser feito. No entanto, ajudar com grãos era possível, então ele concordou. Eu entendo, irmão Zhao Ai, mas eu realmente preciso da sua ajuda desta vez. Eu quero grãos. Muitos e muitos grãos. Eles têm que estar no preço que você listou antes. Meu irmão, você pode me dizer exatamente quantos grãos você tem? Zhao Ai calculou antes de responder. Quase 200 milhões de quilos, e eles são do tipo que eu mostrei antes. Há também várias dezenas de milhares de quilos de vegetais, e eles também são do mesmo jeito que eu mostrei para você antes. Wallace olhou para Zhao Ai e perguntou, meu irmão, você deve saber o quanto a comida é importante para mim. Eu apostarei toda a minha fortuna nisso. Então, irmão, quanto tempo vai levar até que você possa trazer a comida para a pradaria? Zhao Ai olhou para Wallace e respondeu calmamente, a qualquer hora. Wallace perguntou a Zhao Ai com um olhar confuso. Você disse a qualquer hora, meu irmão. Mesmo agora. Zhao Ai acenou com a mão suavemente e um monte de vegetais apareceu na frente dele. Outra onda e os vegetais desapareceram. Ele acenou com a mão novamente, e um monte de grãos apareceu na frente dele. Com outro aceno e os grãos desapareceram.
Viver em Outro Mundo capítulo 252. A exibição de Zhao Ai tinha a intenção de mostrar sua mão. Ele não temia que Wallace suspeitasse dele. Ele só queria que Wallace soubesse que ele tinha um equipamento de armazenamento. Para os Homens-Fera, os equipamentos espaciais eram muito misteriosos e, mesmo agora, eles ainda não tinham nenhum. Isso era porque eles não tinham nenhum para que eles pudessem tratá-lo como se fossem artefatos sagrados. Era como se o espaço em um equipamento espacial pudesse caber todo um continente. Zhao Ai decidiu mostrar essa habilidade na frente de Wallace e dos outros depois de aprender isso. Pode-se dizer que Zhao Ai queria cooperar com Wallace, porque, qualquer que fosse o caso, se Wallace se tornasse o chefe da tribo do Touro Hercúleo, ele pagaria aquele que sempre o ajudou. Zhao Ai não precisava de muitos benefícios de Wallace. Contanto que ele pudesse ser amigo de Wallace, isso pouparia muitos problemas na pradaria dos Homens-Fera. Não importava quão egoístas os outros humanos agissem, os que realmente mandavam ainda eram os Homens-Fera. Somente formando bons relacionamentos com os Homens-Fera, ele poderia permanecer firme na pradaria. O lugar dos touros hercúleos na pradaria não era menor do que as tribos de guerra comuns. Tal posição não deveria ser desprezada. Mesmo se as pequenas tribos quisessem procurar por problemas, eles teriam que considerar sua própria força primeiro. Homens-fera na pradaria podem ser apaixonados por lutar, mas eles não eram inteiramente maníacos como os chacais. Além disso, os grãos em sua posse eram para venda. Se Wallace não os comprasse, seria uma falha de Wallace. Como isso seria alguns dos negócios de Zhao Ai. Ele estava simplesmente os vendendo para Wallace, enquanto também os vendia pelo mesmo preço para os outros, caso quisessem comprar dele. Ele não baixou o preço por causa de Wallace. Claro, a principal razão pela qual Zhao Ai se atreveu a fazer isso na frente de Wallace e dos outros, foi porque Wallace precisava de comida em suas mãos. Enquanto Wallace precisasse de comida, ele não falaria do equipamento espacial para os outros. Zhao Ai não tinha nada a temer. Wallace e os outros ficaram chocados com a exibição de Zhao Ai. Eles realmente não sabiam o que dizer, pois o desempenho de Zhao Ai era chocante demais. Wallace se levantou depois de um tempo e perguntou: "Céus, irmão Zhao Ai, você realmente tem um equipamento espacial, e o usa para armazenar alimentos? Você está louco?" Zhao Ai olhou para Wallace com incompreensão. O equipamento espacial não pode ser usado para armazenar coisas. Qual é o problema? Qual é o problema? Esta pergunta certamente parou Wallace de seu rastro. Está certo. Os equipamentos espaciais não deveriam ser usados para armazenar coisas. Qual é o problema se não tivesse limites? Wallace sentiu que ele estava ficando um pouco tonto. Ele falou depois de um tempo: "É um grande problema. Você não sabe como os equipamentos espaciais são preciosos. Nós Homens-Fera nunca tivemos nenhum. Você realmente usa para armazenar comida? Isso não é um desperdício." Zhao Ai riu: "Meu irmão Wallace, para mim, esses alimentos significam toda a minha fortuna e dinheiro. Se eu não usar para armazená-los, o que mais eu posso usar? Além disso, só posso usar equipamentos especiais para armazenar comida, a fim de trazê-las para a pradaria dos Homens-Fera na maior velocidade possível. É assim que eu pude fugir das malditas tropas fronteiriças." Wallace ficou em silêncio por um momento antes de respirar fundo e rir alto. "Meu irmão Zhao Ai, eu tenho que lhe agradecer. Se não fosse pelo seu equipamento espacial trazendo a comida para cá, estaríamos realmente acabados. Você tem todos os seus alimentos com você?" Zhao Ai assentiu: "Todos eles. Se você quiser, eu posso trazê-los do meu feudo a qualquer momento. Acho que posso conseguir outros 100 milhões de quilos deles nesse período de tempo." Wallace olhou para Zhao Ai com incompreensão. "Do seu feudo a qualquer momento? Você está trazendo o seu feudo com você?" Zhao Ai e os outros riram disso, porque Wallace tinha adivinhado corretamente. Wallace achou que Zhao Ai e os outros estavam rindo porque eles acharam que sua pergunta fosse uma piada, então ele não se importou. Zhao Ai riu ao dizer: "Claro que não. Mas, eu tenho uma águia mágica voadora. Eu posso dar o meu equipamento espacial para a águia e depois deixá-la voar para o meu feudo, e depois trazer a minha comida aqui. Isso economiza muito tempo dessa maneira, não é?" Wallace ficou atordoado, e então olhou para Zhao Ai como se ele estivesse olhando para um lunático. "Você está louco? Você está disposto a dar seu equipamento espacial para uma besta mágica?" Zhao Ai sorriu: "Eu não estou louco.
Esse é o melhor caminho. Além disso, minha besta mágica não é uma besta mágica normal. Para dizer exatamente, não é uma besta mágica, mas simplesmente uma besta fantasmagórica. É claro, o Alice já ouviu falar de bestas fantasmagóricas antes. Ele apenas nunca pensou que Zawai teria uma. Ele assentiu com a cabeça. De fato, bestas fantasmagóricas são mais seguras do que uma besta mágica. Mas meu irmão, eles podem realmente voar tão longe? Zawai sorriu, claro. É por isso que eu disse que posso te dar uma grande quantidade de comida. Eu não estou brincando. Eu realmente tenho eles. Wallace, meu irmão, apenas faça o que você quiser fazer. Eu não posso ajudá-lo em mais nada, mas quando se trata de grãos, eu posso ajudá-lo a resolver esses problemas. Eu posso até pegar de algumas terras humanas para você. É claro, isso é só se você precisar. Eu não lhe darei comida de graça. Eu posso não ser um mercante legítimo, mas eu sou um mercante mesmo assim, e é por isso que você tem que trocar por isso usando argali, produtos de lã de argali, escravos, bestas mágicas, ou até mesmo plantas raras da pradaria. Claro, as plantas não podem estar mortas. Eles devem ser apenas seres vivos ou sementes. O Alice nunca pensou que Zawai diria isso. Ele olhou para Zawai com incompreensão e perguntou, meu irmão, isso não é uma grande perda para você? Você quer as plantas para? Que uso elas têm? Zawai riu, meu irmão, eu não estou perdendo nada. Talvez você não saiba, mas eu tenho um apotecário sênior em casa. Ele precisa de todas as plantas raras neste mundo, bem como as não raras. Ele quer construir por si mesmo a horta mais saudável do mundo. O Alice e os outros dois ficaram aliviados ao ouvir isso. Havia dois tipos de pessoas que eram as mais misteriosas do mundo, apotecários e alquimistas. Não apenas os humanos os tinham, mas os homens-fera também os possuíam. Simplesmente, eles eram anunciados um pouco diferente. Entre os homens-fera, os apotecários eram chamados curandeiros, enquanto os alquimistas eram comumente chamados de xamãs. Entre os homens-fera havia três profissões que eram as mais respeitadas. Naturalmente, os primeiros eram os profetas. Os segundos eram os xamãs. Devido à falta de ferramentas de metal à disposição dos homens-fera, os xamãs estavam pesquisando sobre como fazer ferramentas de metal durar e como tornar as armas mais resistentes. Eles eram considerados ser aqueles com o maior espírito de exploração. Os terceiros eram os curandeiros, que eram considerados os mais misteriosos. Eles precisavam de todos os tipos de ervas para tratar as doenças dos homens-fera. Esses três tipos de pessoas eram altamente respeitados entre os homens-fera. Os curandeiros daqui às vezes contratavam algumas tribos para ajudar a reunir plantas também. Então quando Zawai mencionou que havia alguém em casa que era um apotecário, eles não sentiram mais que os métodos de Zawai fossem estranhos. O Alice respirou fundo e olhou para Zawai. Meu irmão, sabendo que você tem é a coisa mais feliz da minha vida. Ah! O Deus Besta está realmente me ajudando. Caso contrário, eu não teria direito de conhecê-lo. Você até me salvou por conta própria. Zawai riu, não necessariamente. Eu acho que o Deus Besta me deixou conhecê-lo. Se não tivesse te encontrado, eu realmente não sei em que ano eu teria conseguido vender todos os grãos. Você deve saber que armazenar os grãos por muito tempo irá transformá-los em arroz envelhecido. Isso não o tornará mais valioso. O Alice e os outros riram disso. Nos territórios dos homens-fera, até mesmo o arroz envelhecido poderia ser vendido por um bom preço. Era evidente que Zawai queria fazer uma piada. Mas essa piada dele foi dita na hora certa. O Alice sabia o que Zawai queria dizer. Zawai não queria deixá-lo continuar colocando gratidão em sua mente. Isso foi mais para agradar o Alice. Mendes agora entendia o que o Alice queria dizer quando ele disse que provavelmente saberia que tipo de pessoa Zawai era quando o conheceu. De fato, do próprio Zawai, Mendes viu uma disposição muito única, que nunca foi vista de outros humanos que ele havia visto antes. Mendes já tinha visto mercadores humanos antes. Na verdade, ele também era uma raridade entre os homens-fera. Ele não era tão ambicioso quanto Gasol, tão capaz em lutar como Paul, tão doente quanto Alice, ou tão esperto quanto Alice. Mas ele estava muito interessado em negócios. Era por causa disso que, sempre que a tribo do Touro Hercúleo fazia contato com mercadores humanos, ele seria o único a encontrá-los. Ele era melhor nisso do que outros. Quando ele fez contato com os humanos,
Ele podia comprar mais coisas do que os outros homens-fera, não importando o que fosse. Esta foi sua característica mais original. Mendes sempre quis se tornar um mercador. Isso era algo que o diferenciava de outros homens-fera. Outros homens-fera não queriam se tornar mercadores, pois acreditavam que os mercadores eram vampiros e covardes. Mas Mendes não pensava assim. Ele queria ser um mercante e um bom nisso. Foi justamente por essas razões que ele poderia ser considerado ser o que havia mais visto humanos na tribo do Touro Hercúleo. Especialmente os mercantes humanos. Quando os mercantes humanos o encontraram, eles pareceram respeitá-lo, mas ele, Mendes, pôde ver que aqueles mercantes olhavam para ele. De seus olhos, ele podia ver um traço de condescendência. Mendes sabia que aqueles humanos desprezavam os homens-fera. Eles pensavam que os homens-fera eram bárbaros e uma raça ignorante. Eles até pensaram que os homens-fera eram bestas. Não era apenas o mercante humano que era assim. Quase todo mercante humano que ele havia abordado antes tinha sido assim. Mendes ficou curioso no início, mas não conseguiu ficar zangado com isso no final, já que isso só o mataria. Mas Mendes não viu esse tipo de olhos em Zawai. Os olhos de Zawai eram muito claros e sinceros. Isso estava fora de suas expectativas. Mendes acreditou que Zawai não estava fingindo, já que tinha visto esses tipos de olhos condescendentes muitas vezes. Tanto ele se tornou muito sensível a eles até o ponto de poder percebê-los mesmo quando eles fingiam. Mas, ele não encontrou esses olhos em Zawai. Ele notou que Zawai não estava olhando para eles com condescendência e desdém. Lá havia apenas sinceridade. Viver em Outro Mundo Capítulo 253 O desempenho de Zawai deixou Mendes com uma impressão incrivelmente boa. Somando isso à forma como Zawai salvou Wallace antes e até o ajudou depois disso, a impressão de Mendes sobre Zawai foi muito melhor do que dos outros mercantes humanos. Depois de algumas conversas cheias de risadas, Zawai falou a Wallace: Wallace, meu irmão, o que você vai fazer agora? A comida não é um problema. Mas se você quiser derrubar Gasol, você deve ter um curso constituído. Seguir em frente sem pensar não vai funcionar. Wallace deu uma segunda olhada nisso. Para falar a sério, ele ainda não tinha um plano específico. Ele só queria usar grãos para puxar as outras tribos de ramo, e não tinha um plano de ação mais detalhado depois disso. Zawai olhou para Wallace e disse: Meu irmão Wallace, acho que você deveria ter um plano mais detalhado, mas eu não posso ajudá-lo muito quando se trata deste assunto. Você também sabe que eu sou um humano, e eu não conheço os seus touros hercúleos o suficiente. Se eu te ajudar muito, isso pode ter o efeito oposto, então esta questão depende de você. Mas depois de planejar as coisas, você pode me dizer como proceder. Se você não quer atrair atenção, nós podemos proceder separadamente. Você só precisa me dizer onde entregar a comida. Wallace olhou para Zawai. Meu irmão, o momento do seu lembrete é perfeito demais. Eu tenho algo para discutir com você agora. Eu espero que você possa concordar com isso. Zawai perguntou com incompreensão. Qual é o problema, irmão Wallace? Se for algo que eu possa fazer, eu farei o meu melhor para ajudá-lo. Wallace olhou para Zawai com uma expressão severa. Meu irmão Zawai, eu gostaria de conduzir um juramento de sangue da decapitação com você. Zawai ficou surpreso e olhou para Wallace com confusão. Laura e os outros também ficaram confusos. Mendes e Ali observaram Wallace com choque. O juramento de sangue da decapitação era um juramento muito especial entre os homens-fera. Este juramento não era feito por uma pessoa, mas duas. Usando as palavras da terra, era chamada de juramento de vínculo. Somente os homens-fera tratavam esse juramento com uma grande importância, porque uma vez que duas pessoas fizessem esse juramento, elas seriam como irmãos nascidos. Nenhum deles poderia trair o outro, ou haveria desdém de todos os homens-fera. Ainda mais gravemente, o traidor seria caçado. O juramento de sangue da decapitação não era algo que exigisse seu próprio sangue. Era necessário que as duas pessoas que fizessem o juramento cortassem a cabeça de um argali ao mesmo tempo, e depois coletassem o sangue do argali com uma tigela antes de bebê-lo simultaneamente. Nenhum dos dois seria capaz de trair o outro. Quando o outro estivesse com problemas, era preciso fazer o melhor para ajudar. Mesmo que isso significasse quebrar a fortuna da família ou quebrar o corpo, não deve haver arrependimentos. Não presuma que esse juramento de sangue seja feito por bem ou por mal. De acordo com os homens-fera,
Esse juramento de sangue foi feito sob o testemunho do Deus besta. Se alguém quebrar o juramento, eles receberiam uma punição do Deus besta. Quanto à importância que os homens fera colocaram no juramento de sangue da decapitação, pode-se ver que, embora o Agali fosse apenas uma besta mágica de primeiro nível, era a besta mágica mais importante para os homens fera. Por isso eles não fariam esse juramento com os outros. Mesmo com um da mesma raça, sem mencionar alguém de outra. Na pradaria dos homens fera, fazia muito tempo que não se ouvia dizer que alguém fizera o juramento de sangue da decapitação, e isso era entre dois homens fera. Um juramento de sangue da decapitação entre um homem fera e um humano nunca tinha sido ouvido. Era exatamente por causa disso que os humanos nunca ouviram falar do juramento de sangue da decapitação dos homens fera, já que nem mesmo seus registros os detalhariam. Porque tal juramento era absolutamente sem sentido para os humanos, Laura e os outros nunca ouviram falar desse juramento. Wallace sabia que Zawai e os outros nunca tinham ouvido falar sobre o que o juramento de sangue da decapitação se tratava pelos olhares em seus rostos. Ele explicou: meu irmão, o juramento de sangue da decapitação é o juramento mais importante que nós homens-fera podemos jurar. Uma vez que o juramento é feito, nos tornamos verdadeiros irmãos. E então ele explicou o significado e o processo do juramento para eles. Zawai e os outros ouviram Alice em silêncio. O juramento de sangue da decapitação era um juramento de sangue. Na realidade, o peso do juramento pode ser mais pesado que a decapitação. Decapitação era simples. Inúmeras pessoas seriam decapitadas em uma única batalha, mas pouquíssimas pessoas arriscavam suas próprias vidas para ajudar seus próprios amigos quando estivessem em apuros. O peso do juramento pode ser visto através disso. Zawai ficou em silêncio por um longo tempo depois que Wallace terminou de explicar. Ele entendeu que o juramento de sangue da decapitação era igual ao juramento da terra, como o juramento do jardim de pêssego. Se houvesse um país na terra que desse mais importância em juramentos como esse, seria a China com certeza. Não a China moderna, mas sim, a China antiga. O juramento dos 3 homens no jardim de pêssego era lendário até hoje, o que certamente tinha sua própria lógica. Talvez apenas aquele juramento pudesse se comparar ao juramento de sangue da decapitação dos homens fera. Os homens fera colocaram tanta ênfase no juramento que fez Zawai se sentisse muito desnorteado. Ele não sabia o que fazer, porque ele realmente não queria entrar em um conflito entre os homens fera. Mas se ele realmente se tornasse um irmão feito por um juramento pelo sangue com Alice, então ele não seria capaz de evitar isso. Isso foi contra as suas intenções originais. Laura e os outros também não falaram. Esta situação fez com que eles se sentissem estranhos também. Se Zawai não concordasse, a cooperação entre ele e Wallace seria difícil de progredir. Mas se ele concordasse, eles teriam que se envolver no conflito de sucessão. Isso não era bom para eles. Zawai levantou a cabeça, apenas para descobrir que Wallace estava olhando para ele com olhos muito sinceros. Isso tornou ainda difícil para Zawai. Para ser honesto, o relacionamento entre Zawai e Wallace não estava nem no ponto para fazer tal juramento. Mas agora que Wallace sugeriu, se Zawai não concordasse, seria muito doloroso para Wallace. A personalidade de Wallace era diferente da dele. Zawai não tinha grandes ambições, enquanto Wallace tinha. Ele não era orgulhoso, enquanto Wallace era. Os dois não pareciam ter muito em comum, mas as circunstâncias colocaram os dois juntos. Zawai de repente quis rir quando ele olhou para Wallace. Juramento de vínculo. Ele nunca pensou em tal coisa antes, nem na Terra. Ele não esperava que uma pessoa com cabeça de touro tentasse formar um vínculo depois que ele viesse para outro mundo. Isso foi muito interessante. O humor de Zawai subitamente melhorou quando ele pensou nisso. Se ele realmente quisesse calcular, ele também não teria muita perda. Se ele jurar com Wallace, então ele teria que fazer o seu melhor para ajudar Wallace a se tornar o chefe da tribo do Touro Hercúleo. Mesmo que ele não jurasse, ele não ajudaria Wallace a se tornar o chefe da tribo de qualquer maneira. Qual foi a diferença entre o vínculo e contrato? Talvez tenha sido apenas uma formalidade. Zawai de repente riu alto e se levantou após uma inspiração. Então o que estamos esperando, meu irmão Wallace? Wallace soltou um suspiro de alívio quando ouviu o que Zawai disse. Ele riu. Bom, meu irmão. Eu estive esperando por essas suas palavras. Sexto irmão. Professor, vamos fazer os preparativos. Mendez e Alice sentiram com um som e saíram da tenda.
Eles ainda estavam um pouco confusos sobre as ações de Wallace, mas eles não se opuseram. Na verdade, o ritual não precisava de preparativos. Os homens-fera não tinham tantos costumes quanto os humanos. Para os homens-fera, era muito problemático ter tantos costumes, então eles não precisavam deles. Depois que Mendes e Alice saíram da tenda, Wallace também arrastou Zawai para fora da tenda. No momento que Wallace fez isso, Mendes e Alice já haviam preparado as coisas. Realmente, não havia muito o que preparar. Yali trouxe uma tigela, Mendes puxou um agali e uma escolta trouxe um machado voador. Um machado voador era um pequeno machado para os homens-fera, mas não se esqueça que isso pesava 10 quilos também. Para os homens-fera, que tinham uma grande força física, isso não seria um problema decapitar a cabeça de um argali. Com essas três coisas, era a hora de começar o ritual. Zawai e Wallace chegaram ao lado do argali. Era grande, então ele era um adulto. Ele estava sendo pressionado até os joelhos por dois acompanhantes. Wallace se virou para Zawai e disse: "Meu irmão, de acordo com as regras do juramento, devemos ambos cortar a cabeça ao mesmo tempo. Mas pelo que estou vendo, eu não acho que você possa levantar um machado, pode?" Zawai deu um sorriso amargo. "Meu irmão, não só não posso levantar um machado, como também não posso cortar a cabeça de um argali. Acho que devemos deixar a cabeça ser cortada por você, enquanto eu pego o sangue. Que tal isso?" Wallace riu com franqueza. "Tudo bem, irmão. Vamos fazer assim." Ele então pegou o machado voador com uma mão, enquanto Zawai pegou a grande tigela e ficou ao lado do argali sob as instruções de Mendes. Zawai nunca tinha tirado uma vida tão violentamente antes, então ele não sabia como pegar o sangue do argali. Mendes já havia feito isso antes, mas nunca o fez durante um juramento de sangue da decapitação. Logo, eles estavam todos preparados. Wallace gritou e girou o machado em direção ao pescoço do argali como um raio. O machado voador era muito afiado e, com a força bruta de Wallace, era como se não houvesse resistência. Apenas uma única vez foi o suficiente para cortar a cabeça do argali do seu corpo. A cabeça voou para longe por causa da pressão sanguínea, que fez o sangue espirrar como um geyser. Mendes era de fato experiente, já que a posição que lhe instruiu a Zawai era suficiente para que Zawai evitasse o respingo de sangue. Nenhuma única gota de sangue caiu sobre Zawai, dado o que aconteceu. Zawai não coletou o sangue de imediato. Em vez disso, ele esperou até que o sangue não estivesse sendo pulverizado tão ferozmente. Ele então moveu a tigela para preenchê-la completamente com sangue de argali. Em seguida, Wallace entregou o machado voador ao seu subordinado, enquanto os dois acompanhantes que seguravam o argali também o afastaram. Eles iam produzi-lo imediatamente para comê-lo depois de um tempo. Neste momento, Wallace foi até a tigela de sangue de argali que Zawai havia colocado no chão. Ele e Zawai se ajoelharam juntos, e ele falou em voz alta: "Magnífico Deus besta. Sob sua testemunha, eu e Zawai juramos sob o juramento de sangue da decapitação. A partir de hoje, somos irmãos amarrados pelo sangue. Se eu violar este juramento, eu serei pisado por 10.000 bestas e me tornarei purê." Viver em outro mundo. Capítulo 254. Na Terra, os juramentos são feitos como bebidas frias. Eles não têm a menor sinceridade. Especialmente para algumas pessoas, que usam juramentos como um meio de enganar os outros. Mas era diferente aqui no continente Ark. Aqui, ninguém faria juramentos inadvertidamente. Especialmente para as divindades que eles adoravam. Zawai não sabia se realmente havia divindades no continente, mas ele tinha certeza de uma coisa: os juramentos não eram feitos sem pensar. Porque ele descobriu que, uma vez que você fez um juramento, seu coração teria um sentimento especial. Foi como Xuanying, que fez um juramento de sangue. Ele não seria capaz de traí-lo depois disso. Assim, Zawai agora sentiu que tinha uma conexão especial com Alice depois que ele fez seu juramento. Esse era um sentimento de estar preso por sangue, o que era muito vívido para ser só na sua imaginação. Depois de dizer algo parecido com o que Wallace acabou de dizer, Zawai pegou a tigela de sangue de argali, depois que Wallace bebeu metade dela em um gole só. Zawai estava um pouco enjoado com a visão do sangue, mas ele sentiu que seu sangue estava esquentando sob os efeitos do juramento. Ele não pensou mais e apenas engoliu de uma só vez. Um gosto e um cheiro indescritível preencheu sua boca, o que quase o fez vomitar.
Mas ele ainda fechou os olhos e deixou o sangue chegar até o estômago completamente. Ele colocou a tigela no chão depois que a última gota terminou, mas ele estava com a boca fechada, temendo que ele vomitasse assim que abrisse a boca. Wallace não estava se sentindo muito bem, mas ele era muito melhor nisso do que Zhao Ai. Ele olhou para Zhao Ai e disse: a partir de hoje, nós somos irmãos. Depois disso, ele se curvou com Zhao Ai. Os dois se levantaram depois de fazer isso 3 vezes. Wallace riu alto. Desde que você é meu irmão de hoje em diante, vamos ver o meu 6º irmão. Oh, certo. Quantos anos você tem hoje? Zhao Ai deu uma segunda olhada e se forçou a engolir sua saliva para conter o fedor em sua boca. Ele respondeu: eu tenho 18 anos, e você? Wallace riu. Parece que eu vou ser o irmão mais velho. Eu tenho 20 anos hoje. Zhao Ai imediatamente disse: irmão mais velho. Wallace riu e deu um tapa no ombro de Zhao Ai. Mendes se aproximou com um pequeno punhal na mão. Esse punhal era muito melhor que o de Spear. O cabo e a bainha eram dourados e cravejados de pedras preciosas. A coisa toda parecia nobre e estrangeira. Mendes ficou na frente de Zhao Ai e entregou um punhal. Pequeno Ai, este é o meu presente para você. Zhao Ai notou como Mendes mudou seu jeito de se dirigir a ele. Parecia que Mendes realmente estava o tratando como um irmão. Ele não se segurou e pegou o punhal brilhante. Ele se curvou para Mendes. Obrigado, 6º irmão. Mendes riu. Não seja. Você é meu irmão mais novo agora. Onde está seu presente, pequeno 7º? Wallace sorriu. Dentro da tenda. Ele liderou o caminho para Zhao Ai dentro da tenda. Depois disso, ele pegou uma bengala na parede e colocou nas mãos de Zhao Ai. Irmão, este é o meu presente para você. Zhao Ai mediu a bengala de Aquino. E o que ele podia ter certeza a princípio era que isso era uma antiguidade, já que parecia muito antiga. Embora tivesse sido bem limpa, Zhao Ai não podia negar as cicatrizes do envelhecimento em sua superfície. Link. A bengala não era longa. Tinha menos de 1 metro de comprimento e era tão grosso quanto um polegar. O punho era feito de um osso de uma besta mágica desconhecida. Era tão escuro quanto o jade negro. Ainda não estava frio ao toque. Em vez disso, tinha um traço de calor. O punho tinha alguns padrões muito complicados gravados nele, e eles não pareciam ter sido gravados apenas para parecer ornamentados. O corpo da própria bengala era feito de minúsculos fios entrelaçados. Eles não eram fios normais, pois Zhao Ai descobriu que haviam fios dourados e prateados, assim como fios de outras cores. Um fio em cima do outro, entrelaçado por dentro. Isso fez a bengala pesada. Zhao Ai sentiu que ela pesava pelo menos vários quilos em suas mãos. Parecia que poderia ser usado diretamente como uma arma. Onde a bengala e o punho se encontravam, havia uma pequena tira de couro agindo como um protetor. Não se sabia de qual besta mágica essa tira tinha vindo, e não era longa. Tinha apenas 10 centímetros de comprimento, e também muito envelhecida, o que podia ser visto a partir do seu escurecimento. Apesar disso, ainda era muito resistente. Mendes e Ali também estavam olhando para a bengala enquanto Zhao Ai estava avaliando. Seus olhos continham um traço de admiração. Zhao Ai então viu seus olhos. Ele se sentiu estranho por eles e perguntou a Wallace: ei, irmão, o que há de tão especial nessa bengala? Wallace sorriu. Esta bengala é uma espécie de símbolo de identidade. É um tesouro em que a tribo do touro Herculean se deparou, mas ninguém sabia usar. No final, foi passado de uma geração para a próxima. Em cada geração, a bengala é passada para o sucessor do chefe da tribo. Qualquer um que detenha esta bengala tem uma certa habilidade de convocação para todas as tribos cabeça de bovino. Segurar esta bengala permite que alguém comande 5.000 pessoas da raça cabeça de bovino. Zhao Ai então entendeu que não era apenas uma bengala. Isso era mais como um símbolo de comando. Uma bengala que poderia comandar homens-fera quando segurado. Este presente de Wallace não era barato. Mas Zhao Ai não pretendia devolvê-lo ao Wallace. Isso não era igual a quando foi com Laura e os outros. Ele estava na pradaria dos homens-fera agora, e ele estava encarando homens-fera. Não havia necessidade de formalidades. Se eles te presentearem com algo, você só tem que aceitar. E Ali também trouxe algo de suas posses naquele momento. O item era um frasco de prata com gravuras muito bonitas. Não era grande, já que era tão grande quanto a palma de Zhao Ai. Para os homens-fera, isso era simplesmente muito pequeno.
Yali apresentou o frasco a Zhao Ai e disse, pequeno Ai, este é o meu presente. Quando eu era jovem, tive a oportunidade de ir uma vez à Floresta dos Elfos, onde eu consegui este frasco. Mas não o subestime. Dentro dele contém o líquido da vida, uma coisa particularmente preciosa para os elfos. Zhao Ai pareceu surpreso com o frasco de prata. Não era desconhecido ouvir falar no líquido da vida. Pelo contrário, ele ouviu falar disso mais de uma vez, porque era famoso demais no continente. O líquido da vida era uma secreção líquida vinda do objeto divino dos elfos, a árvore da vida. A quantidade produzida não era alta, mas tinha um efeito muito grande. O líquido da vida pode restaurar a resistência, ki de batalha e magia. Isso pode até desintoxicar. Isso era um tesouro incomparavelmente único, famoso em todas as partes do continente. Nas terras humanas, isso era sem preço e inestimável, desde que só existia em lendas. Ninguém tinha visto e ninguém tinha comprado um. Se não fosse por uma testemunha de seu uso, as pessoas certamente pensariam nisso como uma mentira sem base. Zhao Ai não imaginava que Yali lhe desse um frasco disso. Para ele, isso era simplesmente uma coisa preciosa. Ele fez uma reverência para Yali. Obrigado, Sr. Yali. Yali sorriu sem dizer uma palavra, mas Zhao Ai ficou um pouco embaraçado. O presente de Mendes à parte, os presentes de Yali e Wallace eram extremamente preciosos. Se ele não oferecesse as coisas em troca, isso seria seriamente inaceitável até certo ponto. Zhao Ai sorriu ao pensar nisso. Ele jogou os 3 objetos dado para ele no espaço e 3 bolsas espaciais apareceram. Zhao Ai colocou as 3 bolsas de aparência normal em suas mãos enquanto sorria e disse, este é o meu presente para vocês. Espero que vocês não as achem desagradáveis. Todos os 3 deram uma olhada nas bolsas. Eles não as abriram nem mostraram qualquer reação. Eles apenas as guardaram com cuidado. Zhao Ai se sentia um pouco embaraçado com a aparência deles. Não era como se ele quisesse testar como eles reagiriam. Se todos os 3 não gostassem de suas oferendas, mesmo quando ele tivesse acabado de fazer o juramento de sangue da decapitação com Alice, ele não os veria como um irmão depois. Mas, obviamente, ele se preocupava demais. Homens-fera eram realmente muito simples. Mesmo que Alice fosse uma pessoa tão calculista, comparado aos humanos, ele também seria um simplório. Nas terras dos homens-fera, as relações entre irmãos não podiam serem medidas com presentes. Mesmo quando você deu ao seu irmão muito ouro, enquanto seu irmão apenas lhe deu uma folha de grama em troca, você não poderia ficar com raiva. Porque vocês eram irmãos. Zhao Ai coçou a cabeça e disse embaraçado, vocês todos têm que guardar o que te dei muito bem. Essas não são bolsas comuns, mas bolsas espaciais. Cada uma contém 10 metros cúbicos de capacidade e não precisa de energia. Apenas solte a corda da bolsa para usá-la. Os 3 deram uma olhada e se entreolharam. Eles rapidamente tiraram as bolsas e as abriram como se não pudessem esperar por isso. Uma formação mágica ilusória apareceu em cada bolsa. Zhao Ai imediatamente explicou, aponte a formação mágica para o objeto que você quer manter, e pense nisso. Essa coisa será automaticamente colocada na bolsa. Se você quiser retirá-la, basta abrir a bolsa, pensar no que você quer tirar e você pode trazê-lo para fora. Os 3 experimentaram um pouco, olharam para suas bolsas com sorrisos enlouquecidos e depois guardaram suas bolsas com cuidado, como se fossem as coisas mais preciosas de suas vidas. Eles pareciam ser ainda mais cuidadosos do que se tivessem esculpindo em cascas de ovo. Zhao Ai não pôde deixar de rir deles. Eu digo, vocês não precisam ser tão cuidadosos. Com esse tipo de qualidade, você não pode danificar essas bolsas. Wallace lançou um olhar estranho para Zhao Ai e disse, o que você sabe sobre ter cuidado? E se eles se quebrarem? Zhao Ai riu, está tudo bem se o fizerem. Eu só vou entregar alguns para você novamente. Depois que Zhao Ai disse isso, os 3 pararam seus movimentos e olharam diretamente para Zhao Ai, que então perguntou com incompreensão, o que? Qual é o problema? Wallace gritou e atacou Zhao Ai. Mendes atacou também, enquanto Yali não era tão rápido quanto eles, então ele apenas ficou ao lado rindo com a visão. Wallace sentou em cima de Zhao Ai enquanto ele continuava batendo nele e perguntou, você me pergunta qual é o problema? Você realmente se atreve a fazer essa pergunta, seu pirralho? Você não sabe o que há com você? Você tem um monte de bolsas espaciais?
Por que você não está nem um pouco triste quando você os entrega? Mendes também não deixou Zhao Ai fora do gancho. Como Alice, ele estava golpeando a cabeça de Zhao Ai como uma bola, o que deixou Zhao Ai muito tonto. Os dois se levantaram depois de um tempo, e Zhao Ai se levantou, no meio, com tontura. Ele olhou para eles com desdém. Eu não acredito em vocês dois. Quando foi que eu disse que tenho muito para dar? Lembre-se, eu sou um bruxo divergente. Bruxo divergente, entenderam? O Alice deu uma segunda olhada. Bruxo divergente. Você está dizendo que você é um deles mesmo, meu irmão. Zhao Ai assentiu com a cabeça para isso. O Alice olhou para Zhao Ai com um brilho nos olhos. Bom, sua técnica divergente tem algo a ver com a criação dessas bolsas espaciais? Por que você está vendendo grãos? Apenas venda elas em vez disso. Zhao Ai olhou para Wallace desagradavelmente. Não fale besteira. Eu acabei de dizer que eu sou um bruxo divergente. Quando eu disse que posso fazer essas bolsas, elas foram encontradas por mim em uma caverna, e havia apenas algumas delas. Depois de entregá-las a Laura e as outras duas, restaram apenas estas três. Minha habilidade como um bruxo divergente é a habilidade de transformar cadáveres em criaturas mortas vivas, e depois colocá-las em meu espaço. Onde mais você acha que essas bolsas e grãos vieram? O Alice e os outros dois concordaram com a explicação de Zhao Ai. Eles não tinham visto nem usado equipamentos espaciais antes, mas tal equipamento não seria muito grande. Se o armazenamento de cada equipamento fosse grande, os humanos já teriam contornado a necessidade de usar carroças puxadas a cavalos quando lutavam contra Homem-Esfera, simplesmente por transportar comida para a fortaleza da Parede de Ferro usando equipamentos espaciais. Dessa forma, os Homens-Fera não seriam capazes de romper a fortaleza. Existiam bruxos divergentes entre humanos e Homens-Fera. Havia mais do que alguns deles em terras de Homens-Fera, e da mesma forma, eles eram muito respeitados como um grupo. Era porque suas habilidades especiais poderiam ajudar as tribos dos Homens-Fera em um nível maior. O Alice perguntou a Zhao Ai, é ótimo que você tenha tanta perseverança, irmão. E eu tenho que perguntar, o seu espaço pode armazenar argali e outros do tipo? Zhao Ai ficou surpreso. Ele não esperava que Alice fosse tão inteligente apenas pelo que Zhao Ai disse. Isso foi além de suas expectativas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.